Olá, bom dia, tudo bem? Começando mais um projeto 626, mais um encontro matinal, não é? Para nós trocarmos ideias, trocarmos energias, enfim, para que possamos começar o nosso dia com mais motivação, não é? Com mais entusiasmo, mais ciente das questões que nos envolvem, não é? Jussara, bom dia para você, minha querida. Bom, se você quiser mandar aquele aviãozinho, quiser compartilhar esta live, fique à vontade para os amigos, para os colegas, nos grupos nos quais você participa. É muito interessante, né? Que mais pessoas, mais gente, mais amigos também participem deste momento importante, né? Aqui no projeto 626, tá bom? Sempre um tema muito legal. A pergunta de hoje é: por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não dão certo para você? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que as coisas não dão certo? É, Cristina Ramos, também muito bom dia para você, minha querida. Bom, então nós precisamos fazer alguns esclarecimentos, pontuar algumas questões para entendermos por que é que as coisas não dão certo. Se é de fato que essas coisas não estão dando certo, ou se eu acredito que não estão dando certo, porque eu crio uma expectativa gigante, eu crio uma expectativa distorcida, fantasiosa. Aí as coisas não saem de acordo com o que eu tinha imaginado. Eu acredito então que não dão certo. Mas, via de regra, as coisas não dão certo em função de questões traumáticas da infância, não é? Nós precisamos trazer para você algumas explicações para colocarmos aqui a discussão e, se você quiser pontuar alguma coisa, fazer uma pergunta, dar um depoimento, fique à vontade também. Aline, bom dia. Neto, muito bom dia. Bem, então vamos iniciar esse bate-papo a partir dessa pergunta: por que é que as coisas não dão certo para mim? Por que é que as coisas não dão certo para você? É claro que muitas vezes são questões ligadas aos traumas da infância. Aos traumas da infância. Via de regra, o adulto vai sempre responder, vai sempre agir, vai sempre se comportar de acordo com tudo aquilo que aconteceu lá na infância até os 9 anos de idade. E muitos traumas acontecem ali, muitas questões importantes acontecem ali, no período da castração, do contato, complexo de Édipo e todas aquelas questões que a gente vem trazendo aqui ao longo de nossas lives. É importante entender isso. Ah, Narciso, então quer dizer que hoje eu tenho certos comportamentos que têm a ver com a minha criança? Sim, tem a ver com a minha criança. Tem a ver com a minha criança. Principalmente quando falamos em determinismo psíquico, ou seja, repetições, ciclos. Por que certas coisas vivem acontecendo em minha vida? Por que é que isso, eu me envolvo numa situação embaraçosa, me livro dela e depois acontece de novo? Me envolvo com uma pessoa tóxica, me livro dela, aí eu me envolvo de novo com outra pessoa tóxica, aí eu vou chamar de destino. E não é. Porque é que eu me envolvo com esse tipo de coisa, com esse tipo de pessoas, ou por que as coisas não dão certo em minha vida, também nos negócios, também nas minhas relações laborais, amorosas ou de amizade. Então é preciso prestar atenção, é preciso entender tudo isso. Gustavo, muito bom dia também. Quando nós temos traumas profundos na infância, é mais ou menos. Você já ouviu falar assim: ó, eu preciso libertar os meus monstros, eu preciso enfrentar os meus monstros, e chamamos de monstros, não é? Estes monstros que habitam o nosso inconsciente, estes monstros que ditam caminhos, que ditam normas, que ditam comportamentos, são traumas, são os nossos traumas. Gustavo Anderson, bom dia para vocês também. Bom, um dos traumas muito comuns, digamos assim, ou corriqueiros que acontecem na infância e que vão determinar o fracasso ou insucesso do adulto são questões ligadas ao que chamamos de neurose do fracasso. O que é a neurose do fracasso?
Quando você é criança, todas as suas iniciativas são cerceadas. Por exemplo, você não sabe, você não aprende, você não consegue fazer. Nós temos muitos casos assim, onde os pais ou os cuidadores, né, os responsáveis, os tutores por essas crianças, dizem isso, não é? Você não tem coragem, você não é capaz, você não é inteligente. Tudo isso vai criar na criança alguns monstros no seu inconsciente e estes monstros vão estar sempre por ali mordendo. Eles sempre serão acordados mais adiante e quando eles acordam, eles mordem totalmente a você e você acaba mordendo as pessoas ao seu redor ou as coisas ao seu redor. Então esses monstros que chamamos de traumas da infância, é que nos regem, é que nos direcionam. João Fernando, bom dia para você também. Então, estes traumas da infância são monstros aprisionados no inconsciente. Então, veja para uma criança, meu querido e minha querida, os pais, os responsáveis dizerem: você não sabe, você não consegue, você não é inteligente, você é fracassado, eu já cansei de falar, você não aprende, você não consegue, você não. Tudo isso transforma-se então nestes monstros que vão, de acordo com determinadas situações da vida adulta, a criança, este monstro vai ser acordado. Então você tem uma oportunidade de negócio, por exemplo, aquele monstro acorda e fala: você não consegue, você não é capaz, você não sabe, você não. Então são esses monstros que chamamos de traumas da infância, gerando então esta neurose do fracasso. Estas frases repetidas: você não sabe, não consegue, não é inteligente, você é burro, quantas vezes eu tenho que falar, você não aprende, você não realiza, faz tudo pela metade e assim por diante. E outras coisas é comparado. Seu irmão sim que é inteligente, seu priminho que é inteligente, olha só, olha como o outro consegue, você não consegue e assim por diante, né? Bom, outras questões que a criança vai introjetando ao longo de sua vida, associado a esses traumas da infância, associados a estes monstros, não é? Há também as introjeções, são aquelas experiências negativas ao meu redor, que associado a estes monstros primários, aos traumas primários, são gatilhos para que a pessoa realmente ratifique esse pensamento de que de fato não é capaz, que de fato não sabe, que de fato não é competente, de fato é burro, de fato não sabe reagir. Como, por exemplo, para o outro não deu certo. Então ele tem um pensamento, tem um projeto, mas logo ele vai introjetar que para o outro tentou e não deu certo. Não deu certo para o outro, aquele meu monstro disse: viu só? Nós sabemos que não dá certo. Né? Nós temos certeza que não dá certo. Sempre que eu acabo por me deparar com situações similares, o meu monstro acorda, me morde, me sangra e acaba agindo e me convencendo de que para o outro não deu certo. Ou então nós introjetamos aquelas tentativas anteriores que tentamos fazer alguma coisa e que não deram certo. E eu acabo trazendo aquilo para o consciente, trazendo aquilo para o presente. Então, aquelas questões, os traumas iniciais daqueles monstros que às vezes adormecem, às vezes ficam tranquilos, às vezes ficam lá hibernados em nosso inconsciente. Eu tenho um start, eu tenho um gatilho, né? Eu me deparo com uma situação qualquer, ele acorda e vai dizer: viu só, lá, para o outro também não deu certo. Você não é capaz, ele é muito mais inteligente e não conseguiu. Imagine nós, diz a criança ao adulto, não é? A sua criança ao adulto. Nós não vamos conseguir, nós já tentamos e não deu certo. Nós sabemos que não dará certo, porque nossos pais diziam que somos burros, que não somos inteligentes, que a gente não consegue e assim por diante, não é? Exemplos também de famílias e amigos, exemplos de fracassos. Isso também acaba por interferir em nossas vidas. Acabamos por introjetar. Então, na primeira situação que eu falei sobre você não sabe, você não consegue, né? Os pais para os filhos, cria-se a neurose do fracasso, esse monstro, esse trauma dentro da criança que chamamos de neurose do fracasso. Nasci para ser fracassado, digamos assim, não é?
Aí nós temos as experiências negativas pela introjeção. A experiência negativa do outro, eu acabo introjetando isso, associo aos meus monstros primários e de fato eu me convenço de que não dará certo, criando transtornos, criando dificuldade, né? Outra questão, tudo isso então vai criar o que chamamos de desânimo ou de aceitação por parte deste indivíduo. Ele vai realmente acreditar que eu não sou capaz, de que eu nasci para não dar certo. Olha, meu querido, minha querida, cada afirmação é forte, pesada na vida de um adulto, não é? Eu não tenho sorte. Este é o meu destino. Uau! Temos aqui então uma neurose do destino, ou a síndrome de Gabriela, não é? Como se diz na contemporaneidade. Ou seja, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu não vou mudar, não é? Ninguém nasceu para não dar certo. Ninguém nasceu para ser fracassado. Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu com essa história de que sorte é para o outro e azar é para você. Mas, porém, todavia, contudo, fazendo um trocadilho, lá na infância eu fui ensinado assim. Lembra-se da neurose do fracasso? Você não sabe, você não é capaz, você não consegue, não é inteligente, o outro é que sabe. Neurose do fracasso. Aí as introjeções ao longo da vida, para a pessoa não deu certo, para o fulano não deu certo, não sei o quê, viu só? Nós sabemos que não dá certo. E aí vem então o conformismo com essa situação, que chamamos de neurose do destino. Nasci para ser assim, nasci para ser azarado, eu não dou certo, eu não consigo, a felicidade é para o outro, a alegria é para o outro, o sucesso é para o outro, para mim não. Neurose do destino. Você percebe então a gravidade de um trauma, o poder de um trauma da infância, não é? Tudo ligado a esta questão de, lá enquanto criança, você não sabe, você não é capaz, você não aprendeu, você não aprende e assim por diante. Elisete Vaz, bom dia. Psi Dionel, tomando o seu chimarrão, muito bom dia também. Bem, posto isso, e compreendido perfeitamente bem este caminho do trauma e a importância do trauma como este monstro que se cria na cabeça da criança, chamamos de trauma, e como ele diante de uma situação, um gatilho que ele acorda, morde completamente você e morde as pessoas ao seu redor, espanta as possibilidades ao seu redor. Tudo isso eu chamo de monstro, que é na verdade um trauma. Um padrão formado pelos que têm a autoridade sobre a criança, os pais ou cuidadores. Gustavo Pereira está dizendo isso, né? Na verdade, nós temos, Gustavo, a sua colocação está perfeita, mas na verdade nós temos muitas questões a serem analisadas, que chamamos lá do complexo de Édipo, desenvolvimento psicossexual e na castração, na imposição de normas, regras, limites, tá certo? Ou a própria sociedade. Então, há certos padrões que estão sendo impostos, como estamos vendo hoje, para gerar fracassados, para gerar dependentes, para gerar os azarados, para gerar vítimas, para gerar ai, me ofende, ai, me agride, ai. Percebe? Sim, então você está certo, ou pela própria sociedade, questões culturais que chamamos. Então, essas neuroses, elas são muito fortes, esses traumas, esses monstros, muito poderosos que transformam a pessoa nesta coisa que não sabe pensar, não sabe discernir e fica repetindo bordões, por exemplo, completamente fora de contexto. Mas não é isso que eu quero falar agora, eu quero falar sobre esses traumas realmente da infância que eu estou dizendo. Os monstros criados, não é? Que geram este medo, que geram este temor, as introjeções que fazemos e depois o conformismo. Não é? Mário Henrique, bom dia também. E como então eu tenho que agir diante destas situações, meu querido e minha querida? Como que eu tenho que agir para me livrar destes monstros? Primeiro que o processo de análise pessoal vai me ajudar muito. Walter, bom dia. Vai me ajudar muito. No processo
de psicoterapia ou terapia ou de análise pessoal, nós vamos entrar em contato com a minha criança, com a nossa criança. Nós vamos olhar, nós vamos ver, nós vamos sentir, nós vamos assistir à nossa criança, vítima daquela agressão, e como a criança não consegue reagir, não consegue agir, não consegue gritar, não consegue bradar, não consegue se impor, e ao assistir, ao ver a nossa criança, através desse processo, com a ajuda de um profissional da mente, psicólogo, psicanalista, nós vamos ter muita pena, muito dó da nossa criança, e às vezes nós choramos, e às vezes ficamos entristecidos. É o que chamamos da dor da psicanálise, a dor do processo de análise pessoal, é aquele olhar-se, aquela criança que sofre, aquela criança que sofreu, aquela criança angustiada, aquela criança sem condições de reagir diante daquela situação. E é isso que causa a dor. Por outro lado, traz a possibilidade da compreensão, de entender aquela criança, que aquela situação está lá no passado. Outros disseram que eu não sou capaz, que eu não sou incompetente, criando em mim uma neurose do fracasso, não é? Fazendo com que eu desenvolvesse essa neurose do destino, ou a síndrome do destino, como queiramos chamar. E através desse processo nós vamos conseguindo convencer esta criança, trazer esta criança para que ela entenda que as coisas mudaram, que não estamos mais naquele lugar, não estamos mais naquelas condições ou sob a tutoria daquelas pessoas e que as coisas podem ser diferentes, a realidade é diferente, criamos um novo imaginário, criamos uma nova situação e temos certa independência e que não precisamos viver à mercê deste monstro que foi criado, que foi plantado em nossa mente, lá que chamamos de neurose do fracasso, no tempo de infância. E de que maneira nós vamos terapeutar? Lara, bom dia para você também. Walter, muito bom dia. Maria Henrique, bom dia. Então nós temos que, enquanto adultos, aprender com o erro e entender este erro. Eu já trouxe aqui algumas vezes, às vezes as lives parecem repetições, mas não são, é que os traumas, os sintomas se apresentam de múltiplas formas, às vezes parecidas, mas cujas origens são diferentes, não é? Então, enquanto adulto, eu tenho que entender, eu tenho que observar, e o processo de análise pessoal vai ajudar para entender que eu quero fazer, eu quero executar tal coisa. Se para muita gente aquilo deu certo, dentro de um padrão, dentro de um planejamento, para mim também vai dar certo se eu seguir aquele padrão dos que deram certo. Para isso eu preciso enfrentar os meus monstros. Então eu tenho que aprender com aquele erro que eu cometi no passado. Porque muitas vezes eu me auto-saboto, não é? Eu faço de tudo para dar errado, criando situações, brigando com as pessoas, espantando meus próprios clientes, porque as coisas estão indo bem, estão dando certo, mas o meu monstro acorda. Você não sabe, você não é capaz, você não é competente. Chamamos de autossabotagem. É quando você sabota a si mesmo para que não dê certo. É muito comum numa relação, não é? A pessoa está tão feliz, ela chega aqui na clínica e fala assim: ah, doutor, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, está tudo perfeito, mas de vez em quando eu fico procurando pelo em ovo. Eu brigo, eu quero arrumar encrenca. Ora, está vendo a autossabotagem? Está vendo o monstro acordado? Você não nasceu para ser feliz, você não vai dar certo, você não consegue. São os traumas, são esses monstros da infância, não é? Vamos lá então, outra questão importante é entender as dificuldades. Eu tenho que entender o processo de crescimento, entender o processo de evolução como sendo sempre um desafio. Quem disser que a vida é fácil, que a vida é simples, que não haveremos de enfrentar situações difíceis, está mentindo, porque a vida é realmente difícil. Nós temos que ir recolhendo as pedras no caminho para pavimentar este nosso caminho, para que possamos ir e vir livremente, né, com tranquilidade. Agora, se eu fico desviando das pedras, dizendo que sou azarado, dizendo que não tenho sorte, dizendo que todos conspiram contra mim, evidentemente eu vou continuar caminhando por esse caminho tortuoso e cheio de pedras. Mas se eu vou pegando as pedras e pavimentando este caminho, o meu ir e vir torna-se
mais fácil, mais seguro. Entende? Então, entender as dificuldades, entender que não é tão simples assim, né? Eu preciso aprender a fazer isso, né? Outras questões são aceitar os desafios. A vida, o viver, nos impõe certos desafios, nos impõe certas dificuldades, nos impõe certas tarefas, não é? Que nós temos que enfrentar. Então, entender os desafios, aceitar as dificuldades, não é tão simples assim. Se fosse super simples, bastava estalar o dedo e tudo que eu quero está na minha mão, não é? Bastava pegar a lâmpada de Aladim, esfregar e dizer, eu quero isso, e estaria na minha mão. Não é assim. A vida é cheia de desafios e nós temos que aprender que eu tenho que enfrentá-los, eu tenho que resolvê-los ao meu modo, não ao modo do outro. Embora muitas questões eu possa espelhar-me neste outro. Pessoas de sucesso. Então eu observo qual o comportamento do outro, como é que ele age em relação a determinadas situações, como é que o comércio dele, a lojinha dele funciona, por exemplo, como é que ele fabrica certos produtos, se ele presta serviço, como é que ele... Percebe? Então espelhar-me em casos de sucesso, em pessoas de sucesso, e às vezes as pessoas estão ao nosso redor, estão muito próximas da gente, para que este monstro fique adormecido o mais tempo possível, que ele não fique acordando a todo momento em que eu vou ter uma iniciativa, em que eu vou ter uma ação que eventualmente dará certo. O monstro acorda e faz aquele escarcéu danado em nossas vidas, criando essa neurose, o destino do fracasso. Você entende, meu querido e minha querida, porque é preciso trabalhar nesse inconsciente, porque precisamos conversar com esta nossa criança, trazê-la, colocá-la no colo, para que ela entenda muitas coisas lá do seu passado, lá naquele momento e no momento presente, que as situações são distintas, são diferentes. Então, adormecer esse monstro cada vez mais, né? Ir domesticando, ir domando este monstro, este bicho de 7 cabeças, até que ele transforme-se num gatinho. Perceba então que o nosso passado não se apaga, não se deleta. O que eu aprendo é conviver com este passado. Eu aprendo a dominar estas questões. Eu aprendo a domar este monstro para que ele não tenha uma representação, para que ele não tenha esta influência tão forte em mim que vai ditar todo o meu destino, o fracasso da minha vida. Então esse monstro, precisamos entrar em contato com ele. Tem muita gente que fala assim, eu não quero nem falar sobre isso. Não sei, não quero falar, melhor deixar quieto, se eu mexer vai feder mais ainda, então é melhor deixar quieto essas questões que eu já esqueci. Mentira, nós não esquecemos. Estão lá, latentes, e continuam agindo. Então, falar sobre essas questões é muito importante. No processo de análise pessoal, o Freud já trouxe a seguinte expressão, a cura através da fala. Seus antecessores falavam, no caso de Charcot, ele falava em catarse. Não é? Catarse é falar, falar, falar sobre o que sente. Se fôssemos avançar um pouco mais, chegaríamos em Brouwer, que falava sobre abreação, não é? Que seria o sentir, reviver tudo aquilo. Então, falar sobre o que sente, reviver o que sente, o que sentiu, não é? O que viveu em determinado momento. E Freud surge então dizendo a cura através da fala. Esta cura está sempre entre aspas, ok? É a minimização dos sintomas. Então, este monstro, este trauma que chamamos de monstro, precisa ser enfrentado para que transforme-se, então, em um gatinho. Às vezes o gatinho é arisco, ele vai dar umas unhadas, é verdade. Às vezes ele é arisco. Mas um gato é mais fácil de enfrentar do que esse monstro de 7 cabeças, o monstro dos 7 mares, não é? Gi Souza também, muito bom dia para você, tá bom? Terapeuta sexual. Olha só, Gi Souza, terapeuta sexual. Deve estar recebendo muita gente aí no seu consultório, né, Gi? Muitas questões contemporâneas ligadas a isso. Bom, então nós temos que nos cercar. Quais são as pessoas com quem andamos? Qual é o seu círculo de amizade?
São aquelas pessoas tipo aquela hiena Lily lá? Ah, não vai dar certo. Ah, não vai prestar. Isso não vai funcionar. Ou são pessoas entusiasmadas, pessoas entusiastas, pessoas positivas, pessoas com pensamentos construtivos, futuristas? Hã? Com quem eu estou andando? Quais são as pessoas ao meu redor? Quais são? Hã? Quem está me orientando? Quem está me dizendo que vai dar certo ou que não vai dar certo? Então, este grupo de amigos entusiastas, não é? Aquele velho ditado que fala: diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Se você só anda com pessoas de má índole, se você só frequenta lugares não tão aconselháveis assim, é evidente que é muito fácil, é previsível o seu futuro. Não apenas o presente, mas é previsível o seu futuro, não é? Então, eu preciso entender que as minhas relações, chamamos hoje de network, rede de contatos, são essas pessoas que me fortalecerão ou que me levarão para o buraco. São essas pessoas que farão com que eu cresça, que me permitirão crescer, que eu introjete esses pensamentos positivos, construtivos, ou que me levem para o abismo. Então, as pessoas com quem eu ando, as pessoas com as quais eu me relaciono, se são pessoas positivas, negativas, isso é arbítrio, isso eu posso escolher. Os lugares, eu já trouxe aqui em lives anteriores, os lugares que eu frequento, as pessoas que me falam, que me aconselham, que me orientam, isso interfere muito no meu presente, interfere muito nas minhas questões, naquilo que eu vou investir, naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou decidir, as pessoas ao meu redor, os lugares que eu frequento. Ah, quem me ama também, muito bom dia para você, tá bom? Bem-vinda. Bom, outra questão importante, meu querido, minha querida, para falar porque as coisas não dão certo em minha vida, você está percebendo então que desde o começo da live que é uma conjunção de fatores, não é um fato isolado, é uma conjunção de fatores, não é? Ligados lá desde aquela neurose do fracasso, você não é capaz, você não consegue e tal. Chamamos de neurose do fracasso, associado às introjeções que vão fazendo. Ah, de verdade, não deu certo para ele, não deu certo para aquele, não deu certo para ele também. Ah, não deu certo, então para mim não vai dar certo também. E aí vem o conformismo, que chamamos de síndrome de Gabriela, que chamamos de neurose do destino. Eu acredito que não dá certo, porque eu acredito que não sou capaz, porque eu acredito que eu não sei, porque eu acredito. Então eu acabo me auto-sabotando, porque eu preciso alimentar aquele monstro que transformou-se num trauma da infância. Ele precisa comer, ele precisa se alimentar. E de que maneira eu faço isso? Acreditando que não dá certo, acreditando que sou azarado e me auto-sabotando. E assim eu vou alimentando esse monstro. Entendeu? Porque eu tenho que enfrentá-lo, porque eu tenho que afrontá-lo, porque eu tenho que trazer durante o processo de análise pessoal, sem medo, sem constrangimento, para poder domá-lo, domar este monstro. Eu costumo brincar, não é? Quem passa comigo, meus pacientes sabem, vão pegar esse seu monstro gigantesco, o monstro dos 7 mares, e vão transformá-lo num gatinho. Nem que seja arisco. Deu umas arranhadas em você de vez em quando, mas é um gatinho. É um gato. Apenas um gato. Eu vou conviver com ele. Às vezes ele vem, ele vai amassar pão, né? Em você, vai ficar passando na perna, vai ronronar, enfim e tal. Às vezes dá uma mordida, mas na hora eu me lembro, é um gato. Transformar este monstro em algo acessível, algo que eu possa pegar, que eu possa compreender, que eu possa entender, para que não domine mais a minha vida, essas neuroses do destino, não é? Então eu tenho que refletir também, outra coisa importante, claro que há momentos em sua vida em que as coisas deram certo. Claro que você fez algumas coisas que deram certo. Então, introjetar essas questões que deram certo. Ah, sim, eu não consegui resolver o teorema de Pitágoras, mas eu consigo resolver equação do primeiro grau, equação do segundo grau, eu consigo resolver cálculos com facilidade, eu consigo fazer aquilo, eu consegui fazer aquilo, eu tenho habilidades para fazer isso, eu sei que aprendi a fazer aquilo, eu tenho competência para fazer aquilo. É começar a perceber que eu consigo fazer muito, que eu tenho condições de fazer muito, introjetar as coisas boas, trazer para o consciente coisas boas. Eu não consigo, por exemplo, pilotar um avião Boeing supersônico. Caramba, mas eu piloto bicicleta, eu piloto moto, eu piloto carro, eu piloto caminhão, até carreta eu sei dirigir. Uau, viu só? Então eu só não sei dirigir um Boeing, pilotar um Boeing.
mas eu sei dirigir um monte de outras coisas. Entenda essa compensação que vamos entendendo? Ah, seu monstro, fique quieto. Eu não sei realmente dirigir um foguete. Se é que foguete se dirige, né? Mas eu sei dirigir isso. Eu não sei fazer tal coisa, ok. Tudo bem, muita gente não sabe, mas eu sei fazer isso. Começar a introjetar as coisas boas que eu sei fazer. Percebe, meu querido, minha querida? Eu não sou de todo um fracasso, de todo ruim. Nós temos muitas coisas boas. E ao potencializarmos, ao mentalizarmos, ao trazermos para a consciência essas coisas boas, elas próprias vão nos alimentar para continuarmos fazendo coisas boas. Paulo Ramos, muito bom dia para você também. Bem, estudar e aprender sobre aquilo que se pretende fazer são questões óbvias naturalmente, não é? Acreditar em si, já falamos aqui dos sonhos, que os sonhos são seus e não do outro, o projeto é seu, não do outro, a determinação é sua e não deste outro. Tá bom, querida e querida? Então, o caminho, o desenho deste neurose do fracasso, porque as coisas não dão certo em minha vida. Enquanto criança, estes monstros foram criados. Você não sabe, você não é capaz, você não consegue, você é incompetente e tal. Cria seu neurose do fracasso. Nasci para ser fracassado. A criança pensa, eu sou fracassado porque eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não consigo nada, as pessoas são melhores do que eu. Entende? Quando esse monstro foi criado, esse trauma foi criado, depois ele vai crescendo e vai vendo, não deu certo, não deu certo, tal. Então criou-se, eu vou introjetando esses pensamentos que ratificam o trauma, que alimentam esse monstro trauma, e depois eu acabo por aceitar tudo isso, porque eu não tenho iniciativa, porque eu tenho medo, que eu nasci para não dar certo, eu acabo então criando a síndrome de Gabriela, o neurose do destino. Nasci para não dar certo realmente, sou azarado, minha vida é assim, o vitimismo como conhecemos, não é? Ok, meu querido, minha querida, por isso é tão importante o processo de análise pessoal. Procure profissional da mente, o seu psicólogo, o seu psicanalista de confiança, inicie rapidamente o processo de análise pessoal, tá bom? Para transformarmos este monstro que fica ditando que nascemos para não dar certo em apenas um gato. Mesmo que ele seja arisco, deixe umas tatuagens de vez em quando no nosso corpo, não tem importância. Nós estamos aprendendo a lidar com isso, com esse gatinho chamado trauma da infância, tá bom? Grande beijo para você, ótima semana, tchau, tchau.